No primeiro século depois de Cristo, um inventor de Alexandria descreveu uma esfera de metal que girava sozinha quando a água lá dentro fervia e libertava vapor. Era, no fundo, um pequeno motor a vapor. E ficou por aí, tratado como brinquedo. A Revolução Industrial só chegaria 17 séculos depois. A pergunta é essa: e se a máquina a vapor tivesse mudado o mundo já na antiguidade? Comecemos pelos factos, com cuidado para não exagerar. O inventor chamava-se Herón de Alexandria, e viveu numa cidade que era então um dos maiores centros de conhecimento do mundo. Escreveu sobre mecânica e sobre engenhos movidos por ar, água e vapor. O mais famoso é a chamada Eulípila, uma esfera com 2 bicos por onde saía o vapor, fazendo o ar rodar. É, tecnicamente, uma turbina a vapor primitiva. Mas atenção ao mito. A Eulípila não puxava nada, não movia máquinas, não fazia trabalho útil. Era uma demonstração, quase um truque de salão. Herón não estava a tentar iniciar uma revolução industrial. Estava a mostrar princípios curiosos da natureza. Havia gênio ali, sem dúvida, mas não havia intenção, nem o contexto, de transformar aquilo em força para mover a economia. E por que não deu em nada? A resposta mais aceite pelos historiadores é econômica, e é reveladora. O mundo antigo, romano e grego, assentava em trabalho escravo e em mão de obra barata e abundante. Quando há muitos braços disponíveis por baixo custo, não existe grande pressão para inventar máquinas que substituam o trabalho humano. A máquina a vapor da Revolução Industrial nasceu, em boa parte, porque havia um problema concreto e caro: tirar água das minas de carvão inglesas. Havia procura, havia dinheiro e havia urgência. Na antiguidade, esse tipo de incentivo quase não existia. Por que construir um motor complicado se um grupo de trabalhadores fazia o mesmo por muito menos? A tecnologia não avança só porque é possível. Avança quando alguém tem uma razão forte para querer, e essa razão faltava. Há também um obstáculo técnico que não pode ser ignorado. Uma máquina a vapor útil não é só uma boa ideia. Exige metalurgia avançada, capacidade de fabricar peças precisas, e caldeiras que aguentem pressão sem explodir. O mundo antigo tinha artesãos extraordinários, mas não tinha produção em série de peças metálicas exatas, nem os materiais resistentes que só surgiriam muito mais tarde. Uma caldeira mal feita, sob pressão, é uma bomba. Então, mesmo que alguém quisesse levar a ideia de Herón a sério, tropeçaria depressa nos limites materiais da época. O salto para a máquina a vapor real não dependia de uma só invenção genial. Dependia de todo um conjunto de conhecimentos e técnicas que ainda não existia. É importante lembrar isto antes de imaginar romanos a construir fábricas. Agora sim, a especulação, com os pés assentes. Imaginemos que, por algum encadeamento improvável, a antiguidade ultrapassava esses obstáculos. Que a Eulípila evoluía para um motor capaz de trabalho útil, e que havia razões econômicas para usar. O efeito seria difícil de exagerar. A força motriz da história humana, até muito recentemente, foram músculos, de homens e de animais, mais o vento e a água. Uma máquina que produz força a partir do fogo muda tudo: moagem, mineração, transporte, produção. Uma revolução industrial 17 séculos mais cedo significaria, em teoria, uma aceleração brutal da história. As transformações que o mundo viveu a partir do século XVIII, para o bem e para o mal, poderiam ter começado no tempo dos imperadores romanos. Mas o que faria uma Roma industrial? É tentador imaginar comboios entre cidades romanas e fábricas a fumegar. E é aqui que a especulação tem de ser honesta: um motor não chega para fazer uma revolução industrial. Seria preciso também uma economia orientada para o crescimento, um sistema financeiro que investisse em máquinas, uma cultura que valorizasse a inovação técnica, e mercados grandes para escoar produção em massa. A sociedade romana, apesar de sofisticada, tinha outras prioridades e outra mentalidade. Por isso, mesmo com o motor, é possível que Roma o usasse apenas em pequena escala, para curiosidades ou templos, sem nunca desencadear a transformação total. Um invento isolado, sem o resto do sistema à volta, tende a ficar como nota de rodapé. E foi exatamente isso que aconteceu com a Eulípila de Herón.
Ainda assim, imaginemos o cenário mais ambicioso, em que tudo se alinha. Uma antiguidade que industrializa cedo teria consequências vertiginosas. A população poderia crescer mais depressa, as cidades expandir-se, os exércitos ganhar poder de fogo muito antes. Mas também os problemas chegariam mais cedo. A poluição, a exploração nas fábricas, o consumo maciço de combustíveis, tudo isso acompanha a industrialização. Um mundo antigo industrial talvez enfrentasse, há 2000 anos, dilemas que só começamos a discutir a sério no último século. Há quem imagine que estaríamos hoje muito mais avançados, talvez já entre as estrelas. É uma fantasia sedutora. Mas a história não é uma linha reta que se pode simplesmente acelerar. Adiantar uma peça sem as outras pode gerar tanto caos como progresso. Este cenário liga-se a uma pergunta maior e desconfortável. Por que é que civilizações inteligentes e capazes, como a grega e a romana, chegaram tão perto de certas ideias e não deram o passo seguinte? A resposta parece ser que faltava o contexto certo. Não bastava um gênio isolado como eram. Era preciso a combinação de necessidade econômica, conhecimento acumulado, materiais adequados e mentalidade voltada para a inovação. A Revolução Industrial Britânica aconteceu porque todas essas peças, por acaso e por processo, se juntaram no mesmo lugar e época. A antiguidade tinha algumas dessas peças, mas nunca todas ao mesmo tempo. E é isso que o cenário de Eron nos ensina: a grande invenção raramente é o motor em si. É o mundo à volta que decide se esse motor muda tudo, ou fica a girar sozinho, como um brinquedo esquecido. Vale a pena virar a lição para nós. Quantas ideias existirão hoje, descritas em algum artigo, guardadas em alguma gaveta, à espera apenas do contexto certo para mudarem o mundo? A história de Eron sugere que o progresso não é só uma questão de inteligência. É uma questão de oportunidade, de necessidade e de todo um sistema pronto a receber a ideia. O talento sozinho, sem esse terreno, floresce e murcha sem consequência. A Eulípila girou no primeiro século e voltou a girar, exatamente igual, quando os historiadores a reconstruíram séculos depois. No meio, o mundo teve de esperar que tudo o resto o alcançasse. Talvez a verdadeira maravilha não seja a máquina que temos, mas o raro momento em que finalmente sabemos o que fazer com ela. A máquina a vapor da antiguidade é um dos maiores quase da história. Esteve ali, a girar, e o mundo simplesmente não estava pronto para ouvir. Talvez a lição seja essa. As grandes viragens não dependem só de descobrir. Dependem de um mundo com razões, meios e vontade para agarrar a descoberta. Sem isso, até o motor mais revolucionário fica reduzido à curiosidade. Eron teve a faísca. Faltou-lhe tudo o resto. E o resto, na história, é quase sempre o que decide. Deixa nos comentários, se a antiguidade tivesse industrializado, achas que estaríamos hoje mais avançados, ou teríamos chegado mais cedo aos mesmos problemas?